Marques é pneumologista e tem, com certeza, nesta época do ano, mais trabalho do que é seguramente mais trabalho. Por causa do frio? Os hospitais ficam muito mais assim por causa das consequências indiretas do frio. Sim. Nós vamos falar aqui de algumas, porque o frio é um problema, o calor é um problema também. Claro. Mas o frio é também um problema considerável. Primeiro, em termos gerais, no inverno as pessoas agrupam-se mais. Estão mais em casa, menos na rua, fazem menos exercício. E uma das consequências é que se infectam entre si, trocam infecções. Claro. E por essa razão, agora há muito mais constipações, gripes, pneumonias, do que há em qualquer outra época. Menos pelo frio, mais pelo facto do frio fazer com que as pessoas se agrupem. Sim. Não é que a primeira recomendação geral é que quem faz exercício ou quem não faz, devia fazê-lo. Enquanto faz, exatamente, está a prevenir-se das infecções. Não é diretamente o frio, neste caso. E por aí temos, de facto, muito mais trabalho. O internamento, nesta altura, normalmente excede a capacidade dos hospitais. Tem épocas assim, tem períodos durante o inverno que durante o verão não acontece. Mas é verdade ou não que o frio pode trazer complicações, principalmente a alguns grupos de risco? Depois o frio produz complicações próprias. E isso é que eu queria fazer notar. Trago aqui 3 slides para mostrar 3 tipos. Portanto, há margem a esta questão de aumentar as doenças ou de agravar as doenças prévias. Exato. Que leva as pessoas até os hospitais. A primeira imagem é esta, para lembrar. Isto é um braseiro, não é? Isto é um braseiro. E aqui não é o frio, aqui é o calor. Então, em que é que ficamos? Primeira nota, ainda há disto. Muitas pessoas, as pessoas aqui da sala provavelmente nem as viram, mas há muitas espalhadas pelo território. Eu passei um Natal sentado num braseiro que não aguentava o frio. Repare-me, Jorge, tem 2 problemas. Um são os incêndios. O país arde no verão nas florestas, mas ardem as casas no verão, no inverno, por causa deste tipo de apetrechos. Sim, as lareiras também, não é? E o outro problema que tem, as lareiras também, mas a braseira, sim, seguramente. Mas há outro problema que mais preocupante ainda, que são as intoxicações por monóxido de carbono. Claro. E esta braseira é perfeita para o fazer, porque quando há combustão de carvão, há sempre libertação de monóxido. Claro. De maneira que é preciso que haja ventilação para que ele seja levado. Este tipo de instrumento não é colocado com chaminé. Não tem. Não tem. Está diretamente quer que saia daqui ao lado da casa. Pois é. Ora bem. Esta intoxicação mata bastantes pessoas todos os anos. E mata-as de uma maneira suave, difícil de perceber. Não tem cheiro, é um gás que não tem cheiro, e que põe as pessoas, à medida que vão sendo intoxicadas, sonolentas, adormecem. Por isso, muitas dormem durante o sono. Sim. E morrem, e ficam por aí. De maneira que é preciso banir, e se usam, é preciso ventilar. É uma morte indolor, não é? É uma morte santa. Adormece lentamente e vai para o céu logo de seguida. Portanto, a primeira chamada do frio é para estes apetrechos que são frio. Agora, depois, propriamente, a seguinte, se faz favor, é para lembrar isto. Há pessoas, percebam isto também, nós estamos a pensar em 10 milhões de pessoas, de que uma grande parte, na época do frio, está muito bem instalado, anda de automóvel, anda meio... Mas temos uma grande quantidade de pessoas na população muito mal alojada e temos pessoas não alojadas de todo. Sim. De maneira que há pessoas que em noites frias de inverno entram mesmo nisto que aqui está, que é a hipotermia. Arrefecem. Nós, quando começamos a ter frio, a experiência de todos é que começamos a ter frio nas mãos e nos pés, porque o corpo defende-se do frio, anulando a circulação para as mãos e para os pés, para concentrar o sangue quente no centro. Mas, a dada altura, este mecanismo não funciona mais, e então o corpo começa a perder temperatura e pode levar à morte outra vez, perdendo a consciência lentamente, dando sonolência, portanto, outra vez perigoso para quem tiver diminuído, porque pode escorregar lentamente dentro de casa ou fora de casa e chegar à morte. Estas situações tratam-se, quando se encontra uma pessoa cheia de frio, fazendo e evitando isto. Primeiro, tirar a roupa úmida. Não há processo de aquecer alguém se continuar com a roupa toda molhada. Claro, são coisas de bom senso. Depois, aquecendo com agasalhos, que é secando a pessoa, pondo-lhe roupa e cobrindo-a muito bem. É o próprio corpo que se vai aquecer, com a sua produção de calor. Não é tanto colocá-la num banho quente, que vai aquecer zonas periféricas do corpo, que pode desequilibrar o calor. Exatamente. Pode haver um choque térmico. Pode. É perigoso. Portanto, é mais lento, há muita pressão e, sobretudo, isto. Não beber álcool.
Faz parte da nossa cultura beber água ardente. Na minha Vieira do Minho, quando era criança, bebia-se água ardente para aquecer. Está a criar mais despedimentos, meu amigo. O São Bernardo vai deixar de trabalhar nos Alpes. Mas perceba isto, o álcool dá a sensação de calor, sim, porque torna a pele, faz passar mais sangue para a pele, faz perder calor do corpo. As mãos ficam mais quentes, os pés ficam mais quentes, o corpo perde calor. Álcool é que não de todo. E a terceira nota, se me permitem o slide seguinte, é outra chamada de atenção. Isto não atinge igualmente o risco de morrer com o frio, sim, é sobretudo para esta gente. Recém-nascidos e bebés, toda a gente sabe, todas as mães cuidam dos bebés, ou quase todas. Os velhos são habitualmente esquecidos. São aqueles que mais sofrem. Esse é o nosso problema sempre. Nós pensamos nas vacinas, toda a gente concorda com as crianças, toda a gente se esquece nos velhos. E nestas alturas extremas, os velhos são esquecidos. Portanto, é preciso pensar em mantê-los em ambiente aquecido, não os expor excessivamente, mantê-los hidratados, senão as pessoas sofrem muito durante este período de inverno. Mantê-los hidratados. Eu acho que esta mensagem também é muito importante. É muito importante. Há muito que ignorar nesta época do ano. Se está frio, ainda vou beber água. Por cima. A desidratação causada pelo calor é conhecida. No inverno, em tempo frio, desidratação também, por não ingestão. Muito bem disso. É preciso preocupação de que bebam determinada quantidade todos os dias. Bom, e assim mantém-se muito bem. E suportam melhor o frio. E deixa de haver a tentação de beber, por ter sede, bebidas com álcool. É verdade. Que é contraproducente em relação ao ponto. Os doentes crónicos também estão em causa, não é? Também. Quando falamos de doentes crónicos, falamos de uma multidão imensa de situações extremas. Os doentes que falávamos há pouco de cancro, mas os insuficientes respiratórios, as pessoas de insuficiência cardíaca, as pessoas de todo tipo de debilidade. Os insulinodependentes. Os insulinodependentes, todas as pessoas com debilidade que nesta altura ficam muito mais frágeis. Deixe-me lá perguntar-lhe se aconselha ou se prefere que nesta altura, ou pelo menos nestas épocas com dias de mais frio, se aconselha, ou exatamente o contrário, a prática de desporto ou a prática de exercício físico a velhos e a doentes crónicos, não falo dos recém-nascidos e dos bebés, mas dos velhos e dos doentes crónicos nesta época do ano. Claro que sim. Todos aconselha? Aconselho. Aconselha. Aconselha as pessoas a sair de casa. O problema é estar estático, mesmo para o frio, estático dentro de casa. É aí que se perde a noção do arrefecimento. Quem anda ativo na rua não perde. E vamos pensar, aqui no inverno há muito frio, mas estas coisas são verdade também na Finlândia, onde o frio é muito maior e as pessoas de idade vêm para a rua. Compreende? Portanto, existe na cultura portuguesa a ideia da corrente de ar, o frio é uma desgraça. Já lá ia. É uma desgraça porque causa... Não se recomenda a ninguém, naturalmente, que esteja com um problema agudo, que esteja constipado, que se ponha ar frio porque irrita as vias aéreas, claro que irrita. Mas não é a causa da doença. É sempre uma bactéria ou um vírus que causa uma infecção respiratória. É preciso que é preciso contacto humano para que haja infecção. Portanto, sempre o primado do exercício, mesmo expondo um pouco ao frio. Professor, há pouco vimos ali uma imagem de um braseiro e pediu para que existisse respiração dentro da casa. Bom, se há respiração dentro da casa, como é que a casa se mantém aquecida? Esse é o problema. Por isso é que devia ser banido este tipo de braseira que não tem ela própria exaustão do fumo. Compreende? Uma lareira, destas lareiras urbanas, tem isso previsto. Sim. Tem uma saída de chaminé. Estas braseiras são um perigo, porque a tentação é fechar tudo muito fechadinho. Claro, senão não acumula calor. Mas é que isso é de facto muito perigoso. Era preciso evitá-las a todo custo. Como é que se consegue promover essa mudança de comportamento na população mais idosa, aquela que vive isolada, que já está em residências, algumas delas sem condicionamentos modernos que permitem o isolamento das suas casas? É muito difícil. E, em alguns casos, com problemas de mobilidade graves, não é? Sim, e problemas económicos que impedem alterações nas estruturas para dar aquecimento. Mas o primeiro apontamento que este programa, o que eu pretendo com este programa, a primeira chamada de atenção, já é bastante bom. E depois tendo um pouco de frio, antes de recorrer a calor, usar mais uma camisola. Compreende? Quer dizer, usar mais uma peça de roupa. Claro. Deixar absolutamente para o limite o aquecimento externo, se não tiver meios para ele. Claro. Nós precisávamos que o país entrasse em período de enriquecimento, não é assim? Para que a habitação portuguesa melhorasse.
Em todo o caso, Jorge, como nota final, eu que sou um homem que já tenho muitos anos, a habitação rural portuguesa, nos últimos 30 anos, melhorou espantosamente. Sim. Isto que se vê a estragar a paisagem muitas vezes, que é aquela construção do movimento de regresso de imigrantes, que encheu a paisagem de casas, tem este reverso. Quer dizer, essas casas são infinitamente mais confortáveis do que eram antes. Apesar de tudo, temos melhorado muito. Professor, o que é que acontece nesta época do ano com os hospitais portugueses? Sabemos que há um maior número de idosos, principalmente o maior número de idosos que acabam por recorrer aos hospitais dos serviços públicos e tendo também em linha de conta que se pede contenção nos gastos. Como é que se consegue conciliar uma coisa e a outra? Não se tem conseguido. Na realidade não tem havido essa contenção, não se tem refletido em internamentos. Nesta altura os hospitais enchem, e enchem mesmo. Como se sabe, pede-se contenção, mas o que tem acontecido com muitos hospitais públicos é não pagar aos fornecedores, quer dizer, estão a afundar-se em termos financeiros porque estão a continuar a dar os mesmos serviços. Então, em que é que ficamos? Essa decisão, não sei. A ideia que eu tenho é de que construímos um país, sobretudo na saúde, para um nível económico que não temos. E, portanto, alguma coisa vai acontecer no futuro. Mas nesta altura é melhor que não assustar as pessoas, porque ainda não há razão para isto. Nesta altura são internadas ainda. Mas temos um serviço de saúde que não se sustenta. É isso que está a querer dizer? Então, sim, a ideia que eu tenho... Bom, isto é hoje, não tem nenhuma originalidade, como é evidente. Olhando para o que custa o Serviço Nacional de Saúde em Portugal e para a evolução ano após ano e a evolução do PIB em Portugal ano após ano, estavam de ver quem a um momento vai romper. Não vai ser mais possível continuar. Mas isto é verdade aqui, na Espanha e na França e na Alemanha e em toda a parte. Quer dizer, a saúde está a seguir um curso de custos que não vai ser em algum momento possível suportar. Mas isso põe-se para situações que são muito mais caras do que estas medidas que aqui pensamos. Sim, estas são medidas que podem ser adotadas por nós, não é? Sim, facilmente. Estas podemos, quer dizer, claro. Muito antes desse aspecto cataclísmico, temos muito que fazer pelo conforto das pessoas. Porque também somos nós que, ao primeiro espirro, também recorremos a um hospital? Sim. Aí, nesse aspecto, é verdade. Em relação temos que mudar o nosso comportamento também e o nosso grau de exigência face aos serviços médicos. Então, se me permite, precisávamos de duas coisas. Uma era recorrer quando faz falta. Esta conversa interessa a toda a gente. Interessa. E, de facto, nestas discussões públicas que há à volta de serviços de urgência que abrem ou que fecham, o que salta à vista é que as pessoas recorrem bastante mais do que seria necessário quando são avaliados por um profissional. O problema é quando alguém recorre ao serviço de urgência é por avaliação própria da gravidade. É a pessoa que está em casa e é difícil romper isto. Claro. Portanto, temos um salto cultural aqui a fazer. Outro, em relação aos hospitais, Jorge, é isto. Nós entregamos as pessoas, sobretudo de idade. Os hospitais têm, sobretudo, pessoas de muita idade. Sim. E temos uma enorme dificuldade em dar-lhes alta, porque uma fração considerável dessas pessoas, no dia da alta, não têm família que as venha buscar. Isso é um grande Mesmo problema pessoas que são trazidas pela família ao serviço de urgência, no dia da alta, muitas das pessoas não têm ninguém, não parece. Porque os filhos acham que tudo isto compete ao Estado. O Estado é que tem que resolver. E não pode ser, quer dizer, a família, às vezes a família não pode. Claro. E precisa mesmo de suporte, naturalmente, do Estado. Claro, há idosos que precisam de cuidados especiais e a família não tem essa possibilidade, não é? Sónia, mas também sabemos que muitos são abandonados. Mas a família tem que ir até ao limite do que pode e ser solidária com o velho como é com a criança. Exatamente, concorda comigo que se for uma criança que tem alta, os pais estão lá. Sempre. Se for um velho. O velho é descartável. É sempre a segunda É terrível esta evolução dos últimos 20 ou 30 anos. Sabe que há muitos poucos profissionais de saúde com coragem para dizer aquilo que o professor está a dizer. Coisa, que diabo. Mas é verdade, isto é verdade como um punho na nossa experiência. Quando eu me formei, há muitos anos, que eu tinha cabelo preto e muito, nesta altura de aproximação agora de Natal, as pessoas saíam do hospital, os serviços ficavam vazios. Iam para casa, as pessoas todas, mesmo em situações de limite. Na passagem de ano a mesma coisa, nas festas. Hoje não. O Natal não se sente. E, sobretudo, passagem de ano em que há um pouco mais de euforia, as pessoas, pelo contrário, ficam mais. Então é que não aparece a levar para casa. Mudou. Como mudou, por exemplo, outra coisa. Era comum, nas situações limite de cancro, eu acompanho doentes até à morte em grande quantidade, a morte é muito familiar. Na altura da aproximação mesmo da morte, a parte final, a família fazia questão de levar o seu doente para casa para que morresse em ambiente familiar, como a gente imaginava que seria idealizado. Hoje é o contrário. Nessa altura, os doentes entram em grande quantidade para o hospital e ali morrem. A grande maioria dos nossos doentes no internamento
e que nos cria problemas, ou é gente que devia ter alta, mas que não há para onde mandar ainda, e fica um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Bom, e gente que vem passar os últimos dias ao hospital. Então, esta mudança é dramática. Pode não ser das despesas do Serviço Nacional de Saúde e mais do comportamento humano. Aqui é sociológica, aqui é uma alteração mais funda da sociedade. Não se pode ser simplista, sabe, Jorge? Muitas famílias, hoje, não têm condições também, de facto, quer dizer, não estou aqui a pôr um ato de culpa para toda a gente que ouve em casa, de longe disso. Sim, mas a carapuça eu acho que serve a muitos de nós. A muitos de nós, quer dizer, é nosso dever ser solidários com a família, como somos com as crianças, até ao limite das nossas possibilidades. E não ficar a discutir, sobretudo os velhos com 2 ou 3 filhos, que ficam a discutir entre si ou não, porque a mim não me convém, e ninguém. De facto, precisamos de uma mudança neste sentido. Eu acho que é um assunto muito pertinente e que temos de voltar aqui a comentar. Sim, senhor. Não só consigo, mas também com Nesse caso, traria alguém de Sociologia, alguém que sabe destas coisas. Que também estão mais ligados à geriatria e que nos podem dar algumas indicações sobre esse pobre fenómeno de civilização que se vive. E, segundo julgo saber, o que também é tremendo e muito revelador da nossa da nossa pouca atribuição aos valores mais básicos da nossa vida, não só durante o Natal e na passagem de ano, mas também durante o período de férias, nas férias de verão. Os idosos também são largados, e são largados por tempo indeterminado, porque as pessoas querem ir passar férias e não estão para levar com o velho na bagagem. Muito obrigado por ter vindo à Praça da Algarve.